Muito bem, olá a todos, meus amigos, minhas amigas servidoras. Começamos agora pelas redes sociais do nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SSPM Rio Preto, mais um Servidor em Foco, que vai ao ar sempre a primeira sexta-feira de cada mês na nossa página no Facebook SSPM Rio Preto. O programa tem como objetivo principal debater temas e assuntos de interesse dos servidores públicos, que neste segundo programa vamos abordar os impactos e prejuízos aos servidores provenientes das reformas da Previdência, trabalhista e também de uma possível reforma administrativa que diz respeito à PEC 32. Para falarmos sobre estes assuntos, nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Henrique, presidente da OAB Rio Preto. Doutor, agradeço a participação do senhor para este bate-papo sobre esses temas tão importantes. Sérgio, eu que agradeço o convite de estar aqui nesta casa do servidor municipal, de São José do Rio Preto e da região também. Quero cumprimentar todos os servidores em nome da nossa presidente, Sani, e dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil está à disposição para debatermos as questões do nosso dia a dia, né? E você sabe que essa questão da reforma administrativa, ela é mais um passo de uma precarização do trabalhador, do serviço, né, das pessoas, e a gente vem sofrendo agora mais esse ataque aos direitos daqueles que prestam, daqueles que servem o serviço público para a sociedade, para a cidadania. A Ordem já realizou no ambiente nacional uma audiência pública, já apresentou a sua manifestação contrária, né, a essa proposta, que está em trâmite no Congresso Nacional, e temos que ficar muito atento para nós não perdermos a qualidade do serviço público que é prestado por quem está à frente de inúmeras cargos e serviços públicos dedicados à sociedade. Depois a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse tema, doutor, mas falando inicialmente sobre duas reformas que foram, aprovadas. A primeira delas, a reforma trabalhista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os prejuízos que essa reforma, diferente do que tentaram vender na época, como sempre tentam vender quando tentam aprovar uma reforma, que ela trará melhorias, gerará emprego, gerará qualidade no serviço. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral do que aconteceu de lá para cá, desde a reforma trabalhista, e depois a gente vai falar um pouquinho também da MP 1045, já que, por incrível que pareça, a classe trabalhadora teve uma vitória no Congresso essa semana. Sim. Sérgio, essa reforma que foi do Temer em 2017, ela trouxe inúmeros prejuízos aos trabalhadores, começando pelo enfraquecimento dos sindicatos, onde a reforma tirou ali a obrigatoriedade de fazer a homologação da rescisão dos trabalhadores com mais de um ano de serviço. E ali, só essa medida, você já propiciou ali várias fraudes em prejuízo do trabalhador. Por quê? Porque ele não tem um amparo sindical. Ele se vê naquele momento, trabalhador, principalmente o trabalhador braçal, de frente com uma situação que ele não conhece, que são os seus direitos trabalhistas, e não tem ninguém ao seu lado. Então isso já está gerando um enorme prejuízo e um enfraquecimento dos sindicatos que traz um grande prejuízo para a classe trabalhadora. Nós tivemos vários outros, por exemplo, a questão do intervalo entre a jornada, nós tínhamos uma obrigatoriedade pelo artigo 71 da CLT, no sentido de que deveria pagar como se fosse horas extras o tempo todo para forçar o trabalhador a conceder esse intervalo necessário, principalmente, de novo, o trabalhador braçal. Hoje não, hoje se paga o valor que se deixa de cumprir desse intervalo e de forma indenizatória. E isso faz com que a empresa, então, abuse da força física do trabalhador em prol do lucro, e prejuízo da saúde do trabalhador. Nós tivemos a questão da hora intínera, que foi retirada. Nós tivemos a questão da mulher no intervalo, na prorrogação de 15 minutos, na prorrogação do artigo 384 da CLT, também foi suprimido. Nós tivemos vários outros direitos que foram ou reduzidos ou eliminados. E quem perde? O trabalhador. Com essa falácia de que nós vamos ter aumento do lucro das empresas, aumento do mercado de trabalho, mas nós estamos perdendo a qualidade do serviço prestado pelos trabalhadores. E nós tivemos recentemente mesmo, essa semana,
a questão da MP 1045, que infelizmente foi aprovada na Câmara, mas no Senado, até para a surpresa de muitos, os senadores rejeitaram, em especial aqueles chamados jabutis que foram colocados dentro da MP, que iriam recriar a chamada carteira verde e amarela, que foi enterrada no ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa vitória no Senado, né, e mostrando aí também a importância de termos aí a democracia, termos aí os parlamentos, já que um foi favorável, outro contrário. Falar um pouquinho sobre a questão da 1045. É sorte do sistema bicameral, senão nós teríamos perdido também essa, né? Olha que ponto chegamos. Nós estamos apresentando reformas na legislação brasileira, onde exclui direitos básicos do trabalhador, como é o 13º, que é um direito histórico. Como nós podemos falar em prestação de serviço, em trabalho, sem o 13º salário? Então, assim, são questões que são tempos muito nebulosos que nós estamos vivendo neste país. Essas alterações legais, elas estão vindo em prejuízo claro da classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida disso. Essa falácia de que nós precisamos ampliar o mercado de trabalho, isso é uma desculpa da ineficiência de quem está no governo para, de novo, descarregar nos ombros do trabalhador esse grande problema da corrupção, da ineficiência do Estado, né? Por falta do quê? De uma gestão, por falta de que nós possamos exigir aquilo que está na Constituição Federal, no artigo 37, caput, que fala da administração pública, que é a eficiência. Eficiência. E essa eficiência deve partir de quem está no governo, daquele que foi escolhido pelo voto, para que ele demonstre, através dos seus exemplos, através da estrutura do Estado, para que isso seja eficiente, e não que seja transferido, principalmente para a classe trabalhadora mais de menor renda, de menor salário, de menor vencimento. E no que diz respeito também, estava também nessa proposta, o cerceamento do atendimento ou da possibilidade do trabalhador buscar a justiça do trabalho. Alguns itens ali impediriam por completo do trabalhador recorrer à justiça do trabalho. Que quando você retira, que é uma outra mudança também da CLT, o trabalhador na CLT já está sofrendo, agora estavam querendo acabar mesmo, que é a justiça gratuita. A pessoa que é pobre, ela faz o pedido na propositura de uma ação dos benefícios para que ele não tenha que arcar com os gastos do processo. Estão querendo eliminar isso. Para quê? Para aumentar o gasto do trabalhador, e ele vai ficar com medo, como hoje nós tivemos logo depois da Lei 13.467 de 2017, da reforma trabalhista, essa onda de que o trabalhador vai ter que pagar as despesas, por exemplo, de uma perícia de insalubridade, que ele não sabe se tem, ele não é técnico para saber, né? Então, assim, de novo estão insistindo no sentido de onerar o trabalhador para que ele não tenha acesso à justiça. Sendo que lá no artigo 5º da Constituição, o acesso ele é amplo, principalmente às pessoas que mais precisam. O pobre é a pessoa que mais precisa da justiça, porque ele foi prejudicado e ele precisa. Então, essas mudanças que tentam na legislação a todo instante nos preocupam, sim. E falando ainda sobre essa reforma trabalhista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos que ela teve no serviço público, porque diferente de que muitos pensam, nós temos muitos servidores em municípios que continuam sendo seletistas e são regidos pela CLT. Sim. Temos os estatutários que por conta até dessa proposta de reforma administrativa poderão ser atingidos, mas a reforma trabalhista em si, ela também atingiu o servidor público. E mais, né, Sérgio? Quando você interfere no trabalho, na iniciativa privada, é o vizinho que vai chegar na casa do servidor público também, e vice-versa, porque toda é a classe trabalhadora. Você pode observar que todas as alterações legais eram no sentido de tirar direitos conquistados historicamente pela classe trabalhadora. É isso que nós estamos vivenciando. Então, a reforma trabalhista foi um passo para o trabalhador regido pela CLT, que também temos servidores com contrato de trabalho regido pela CLT, e agora vai para os estatutários, para aqueles que têm um regime legal, né? Então, assim, é um movimento muito claro e forte em prejuízo da classe trabalhadora. Nós precisamos nos unir, né, urgentemente. Precisamos nos organizar, porque senão nós vamos ter prejuízos cada vez maior, né? A sociedade precisa acordar.
Precisa acordar. Então, precisa se unir, precisamos ir de encontro a esses representantes eleitos por nós, para que eles precisamos fazer movimentos melhor organizados. Os sindicatos precisam estar fortes, eles estão, mas precisam se unir cada vez mais, porque senão a classe trabalhadora vai perder. Por quê? Porque nós temos um grupo de pessoas que são os dominantes, junto com aquele que tem a força do capital e que impõe os seus interesses dentro do Congresso, né? Então, a partir daí, a classe trabalhadora perde. Agora, vamos falar sobre a outra reforma, que também veio com a mesma falácia de temos que aprovar a reforma, senão a Previdência quebra, senão o pessoal não vai ter como receber no futuro, e na verdade, e até mesmo colocar mais uma vez a questão, precisamos da reforma para gerar novos empregos. E a gente observa que a reforma, mais uma vez, foi goela abaixo do trabalhador e, na verdade, só trouxe prejuízo, não é? Sim, e riscos, né? Riscos no futuro, se nós não tivermos um atendimento atuário de forma permanente, vai ter o risco dos trabalhadores, na hora que chegar para aposentar, não receber. Né? Por quê? Porque você interfere em regimes previdenciários, não só do INSS, mas de previdência e de regime de pequenos municípios, né? Grandes e pequenos. Então, se você não tiver uma legislação forte que garanta o futuro, esse trabalhador de hoje não terá a sua aposentadoria. Olha que ponto nós estamos chegando, né? Quem que imaginava 10, 20, 30 anos atrás a gente ter o risco de se aposentar e não receber? Então, se não tomar os devidos cuidados, aos poucos vão alterando os nossos costumes e vai fazendo com que os direitos conquistados eles são privilégios e não mais direito, né? Então, essas reformas elas têm que ser assim, temos que ter muito cuidado quanto à execução. Nós precisamos acordar. Aí nós temos, principalmente no setor do serviço público, existem os sindicatos mais bem preparados, aparelhados, mas mesmo assim a força vai ser porque veio com a questão da iniciativa privada, com a reforma trabalhista. Você já percebeu, já 2017, nós já estamos em 2021, não aumentou, né, Sérgio, os empregos que diziam que a reforma trabalhista traria. Pelo contrário, eu ouço hoje do governo federal dizendo que precisa fazer novas alterações para dar emprego. Ou seja, sempre vai ser com essa falácia de que alterando a legislação você vai ampliar o acesso do trabalhador ao emprego, quando a questão é econômica e deve se dar ao ministro da Economia. E vamos deixar bem claro, pessoal, a gente tem que lembrar, cara, muitas vezes a pessoa pode estar comentando, mas tivemos a questão da pandemia. Antes da pandemia, 2018, 2019, não existia pandemia, começo de 2020, a reforma trabalhista não gerou... Não, 2016, a reforma é de 2017, nem se falava em pandemia. Então, na verdade, a questão de não gerar emprego não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia agravou mais ainda a situação. Sim, mas aqui é bom mas lembrar. Principalmente para o trabalhador e o servidor público, né? Principalmente da ponta, lá do serviço público, que atende a sociedade. Olha a pressão da área da saúde. Como que esses servidores trabalharam a pressão psicológica como toda. Então, assim, essa questão de pandemia para justificar erros históricos de gestão, não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar essa questão de, por conta da pandemia nós precisamos fazer isso. Para com isso, chega disso. Nós precisamos aperfeiçoar nossa legislação, respeitando o direito das pessoas conquistados historicamente. Nós temos que ser o Estado tem que ser mais eficiente na gestão do dinheiro público. Nós temos que ser mais rígidos no controle para evitar a corrupção. Acabar, eu acho muito difícil, mas pelo menos reduzir o máximo. Prestigiar aqueles servidores que realmente trabalham. Nós temos que melhorar, aperfeiçoar a questão da fiscalização daqueles que não prestam o serviço, seja o concursado, seja aquele em comissão. Então, assim, são sistemas que nós temos que aperfeiçoar, mas jamais retirar direitos conquistados. É isso que nós não podemos deixar. Então, assim, essa falácia de que, olha, precisamos diminuir o direito do trabalhador para que o empregador possa ter mais empregos. Mentira, nós temos que melhorar, porque nós temos que melhorar a questão econômica para que a empresa possa executar o seu serviço com a redução de custos, como, por exemplo, os tributos, ou o desvio, a burocracia, né? Mas não nas costas do trabalhador. Porque a economia do Brasil ela só vai voltar a crescer, só vai voltar a ser pujante novamente, porque não adianta você deixar aquele que é rico mais rico ainda.
Porque Sim. ele não vai consumir mais do que ele já consome. Você tem que dar poder de compra para quem menos tem, porque essa pessoa que menos tem, ela não vai guardar dinheiro, ela vai utilizar o dinheiro para o consumo. Sim. E aí, somente aí, o mercado gira, como a gente viu alguns anos atrás. A gente precisa novamente desse mercado girando para que a indústria fabrique mais, para que as lojas vendam mais, e aí é uma bola de neve positiva. Mas para isso é necessário valorizar o trabalhador e não tirar dinheiro dele. O sistema capitalista é isso que você acabou de retratar, né? É essa coisa do lucro. Então, o que estão fazendo? Jogando para aquele mais pobre, tirando o direito dele e aumentando o que? A desigualdade social que nós temos neste país. Esse é um enfrentamento, é isso que nós estamos vivenciando. Nós tivemos, com a Constituição de 1988, vários direitos garantidos. E agora nós estamos vendo isso sendo destruído. Infelizmente. Nós tivemos agora, por exemplo, decisão do STF com a questão da atualização do crédito do trabalhador, onde nós tínhamos 1% de juros, e aí agora foi entendido que passou a ser a taxa Selic. Isso cai para menos de 0,5%. Então, assim, são várias as medidas, seja no campo legislativo, seja no campo judicial, no sentido de retirar direitos dos trabalhadores brasileiros. É essa consciência que aquele que está nos assistindo precisa ter. O processo de prejuízo para os mais pobres é muito grande. Aproveitando agora, vamos falar sobre questão de mudanças, né? Vamos falar um pouquinho sobre a PEC 32, que essa ainda dá tempo de tentar barrar, ou precisamos barrar essa PEC, que é a PEC da reforma administrativa, né? Ela está passando nas comissões, existe até uma previsão para uma votação, possivelmente no dia 14 em diante. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como o senhor está acompanhando e os prejuízos que essa PEC pode trazer também, não somente para o servidor, mas para o serviço público. Tá. A OAB, conforme eu disse até no início, ela já vem acompanhando essa reforma também. Tivemos uma audiência pública, foi dia 5 de agosto, onde várias instituições já se manifestaram. A Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou contrário a essa proposta inicial. Como nós estamos em debate e discussão, né, nós vamos ter aí, como você acabou de dizer, os jabutis aí dessa reforma. Então, eu acho assim, ela ataca a questão da estabilidade, né? Isso vai fazer com que a possibilidade de perseguições políticas ela se torne mais forte, e ela ataca aquela questão da garantia de que nós teremos a tranquilidade, a impessoalidade no exercício do serviço público pelas pessoas. Então, eu acho que em linhas gerais é isso. O que nós precisamos? Temos que acompanhar lá. Porque não adianta, às vezes, nós também ficarmos só falando aqui e não exigirmos dos nossos representantes a sua atuação. Nós temos que acompanhar, né? Os sindicatos têm esse papel importantíssimo, como vocês estão fazendo aqui. Não só de divulgação, mas também de acompanhamento dos representantes que lá foram eleitos pelo povo nas últimas eleições. Aproveitando também, falar um pouquinho, a gente falou sobre a pandemia, em especial os trabalhadores da saúde, né? E nós temos uma questão que é a defesa do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que muitas vezes foi atacado, continua sendo atacado, diminuiu um pouco porque mostrou-se a importância do SUS durante a pandemia, mas passada a pandemia existe aquele grande temor de mais uma vez quererem acabar com o Sistema Único de Saúde, que infelizmente tem alguns defeitos que precisam ser corrigidos, mas é melhor com ele do que sem ele, né, doutor? Eu não tenho dúvida disso. É um serviço vital para os brasileiros, o Serviço Único de Saúde, né? É o acesso universal à saúde. Temos que ajustes, temos que fazer. Ainda temos muito desvio de dinheiro público, temos muita ineficiência na gestão, mas esse serviço é essencial. Se nós tirarmos isso, nós vamos tirando principalmente das pessoas mais pobres, daqueles que mais precisam do serviço público. Então, o Serviço Único de Saúde ele é essencial para o povo se manter com condições de viver, porque se tirarmos isso e deixar mais do que os planos de saúde já exploram, principalmente a classe média, aí acaba com o sistema de acesso à saúde pública. E principalmente, né, em qualquer momento, para uma pessoa de baixa renda, fica difícil pagar um plano de saúde, mas quanto mais idade, fica mais impossível ainda, né? Sim, não só a questão da idade, do pagamento, porque os planos de saúde já estão tendo reclamações, Sérgio.
Né? Quanto de defeito nesse serviço já existe? Quantas pessoas já não sofrem nos planos de saúde? Né? É falta de medicamento, é falta de serviço. Então, assim, aumenta os valores que por exemplo, na OAB, nós tentamos lá com a Unimed, acordos, eles impõem condições que você não tem como alterar. E as pessoas gostam da Unimed, então tem que se manter a Unimed. Então, assim, o que nós precisamos fazer é exigir das nossas autoridades que o serviço público, como é o caso do SUS, sejam mais eficientes, que o dinheiro arrecadado dos tributos possam ser efetivamente aplicados. Ah, mas isso é difícil. Mas esse é o caminho. A democracia não é fácil mesmo, né? Mas nós temos que insistir nessa direção. Exigir das autoridades que sejam mais eficientes na administração dos órgãos públicos, dos serviços públicos. Aproveitando, eu quero mandar um abraço aí para a Tida, que está nos acompanhando, e também a Luciana Figueiredo, acompanhando aí o Servidor em Foco. Agora, falar um pouquinho sobre a OAB Rio Preto. O senhor está chegando ao final do seu mandato como presidente da OAB. Queria que o senhor fizesse um balanço geral da sua presidência, né, do OAB, o que você conseguiu implementar, o que acabou não dando tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade. Queria que o senhor fizesse um balanço geral desse período que o senhor está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Rio Preto. Sérgio, eu acho assim, as pessoas, a Tida é uma dessas pessoas que conhecem a minha trajetória, né? Eu estou realizando um sonho. O sonho de estar à frente de uma instituição como do tamanho da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, com mais de 6 mil advogados, 12 municípios aqui. Então, assim, eu participei de vários processos eleitorais, né, e com vitórias e derrotas, a maior parte derrotas, e eu tinha sempre essa vontade de fazer o que eu estou fazendo. Né? O que nós fizemos? Nós tínhamos uma questão inicial, a cultura. Ela não é fácil de você mudar os costumes, os hábitos das pessoas. Então, o que nós tivemos na OAB? O que eu encontrei para você que está nos acompanhando? Um distanciamento enorme entre a diretoria e a presidência. São 5 advogados, eu ocupo o cargo de presidente, mas nós somos eleitos no colegiado, são 5 advogados, eu, o Henry, nosso vice, o André de Jorge, nosso tesoureiro, a Ellen Tremura, secretária-geral, e a Priscila Furlanito, nossa secretária adjunta. Nós somos eleitos pela maioria dos advogados. E aí o que nós encontramos? A dificuldade das pessoas participarem da OAB. Né? A ordem, uma instituição de classe, ela tem que trazer a base para participar da sua gestão, para que ela conheça como fazer isso. Nós não tínhamos, para você participar de uma comissão, você tinha que ser amigo do rei, você tinha que ser amigo do presidente. Não é só Rio Preto e não só aqueles que me antecederam, mas isso ainda é um sistema cultural instalado dentro da instituição. Então, contra esse movimento, que as pessoas gostam de falar muito do que construiu, do que fez, contra este movimento, o que nós colocamos? Colocamos um WhatsApp. Ah, mas é uma coisa simples. Mas muitas instituições não têm WhatsApp. E por que não tem? Porque você vai receber um volume enorme de reclamações, pedidos, exigências, cobranças. Nós colocamos um WhatsApp na OAB de Rio Preto, que não tem nenhum do Estado, antes da pandemia. Depois da pandemia, todo mundo que é necessário, mas antes da pandemia. Por quê? Porque é uma questão de acesso. A partir daí, nós tínhamos 20 comissões, né? 20 comissões, em termos de áreas, temáticas, nós ampliamos para 80 comissões. Nós temos nos 12 municípios, temos comissões da OAB lá. Por quê? Porque lá no município de Nova Aliança, de Icem, de Ipiguá, tem lá o delegado, tem lá o polícia militar, tem o prefeito, mas não tinha ninguém da OAB. Então nós levamos para chegar na base. Questões temáticas, temos comissões de direito sindical, direito do trabalho, direito empresarial, todos, 80 comissões. Então isso foi o grande diferencial do meu ponto de vista, essa atual gestão. O que fez com que esses grupos, essas temáticas, o doutor André Luiz Valim, que é aqui do sindicato, é coordenador da Comissão de Direito Internacional. Por quê? Porque ele pediu, junto com outros 5 advogados, que criasse essa comissão. E a partir daí você tem as atividades em prol da advocacia e em prol da cidadania. Então, realizam cursos, participação nas ações aqui do município, de todos os outros também, né? Com qualificação da advocacia, qualidade do debate para a sociedade. Nós fizemos essa construção. Com isso, surgiu a pandemia. Aí, quando nós fizemos, adquirimos lá uma plataforma Zoom e começamos a realizar, Sérgio, eventos quase que todos os dias. Graças a quem?
essas comissões. Por quê? Porque o advogado começou a sentir que era possível participar da gestão. Por quê? Porque ele falava com o presidente, ele conversava com o presidente, é de igual para igual. Antigamente, todos os debates, todas as questões, era o presidente que falava. Hoje não. Você vai ver na imprensa, dependendo da temática, é o advogado daquela comissão que vai debater. Então, todo esse processo que não é fácil por quê? Porque você lida com vaidades, você lida com interesses de grupos setoriais. Então, graças ao meu passado, esse meu jeito de ser e essa questão de ouvir fez com que a gente fortalecesse hoje a advocacia através da OAB. Mais do que isso, só para você ter noção, nesses nossos eventos que nós realizamos hoje, quase praticamente todos os dias, já passaram mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil advogados e pessoas convidadas nesses debates em 1 ano e meio de pandemia. Então não paramos. Então assim, é por isso que quando eu ouço, por causa da pandemia não pode isso. Não, podemos, é aquela história, né, Sérgio? É fazer de um limão uma limonada. Sempre, é possível, a gente tem que avançar e temos que melhorar. Então assim, agora entregamos uma casa da advocacia e da cidadania em Potirendaba. Potirendaba é comarca, 2 municípios, Potirendaba e Nova Aliança. Há 20 anos é comarca e não tinha uma casa do advogado. Em razão do que? Nós também mudamos também ao último processo eleitoral essa cultura na OAB São Paulo, com o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, é um advogado de Bauru, um advogado do interior, só teve há muitos anos que era do interior, a advocacia sempre foi liderada pelos paulistanos, os advogados paulistanos. Então, nós tivemos um novo olhar, o olhar de conversar, o olhar de dialogar com as outras instituições. A crítica é boa, sempre, mas nós temos que promover atividades. Nós fizemos uma reforma na casa agora, 40 anos depois, estamos acabando uma reforma para a gente entregar para a advocacia também aqui da nossa região uma sede que a gente possa realizar muitos outros eventos e dar capacitação também à advocacia. É importante lembrar, né, a questão da pandemia, para todos os setores, ela trouxe, claro, infelizmente, muitos prejuízos, muitas vidas que foram, mas uma mudança, né? Eventos serão mais realizados de forma online, né, daqui para frente, do que presencial. Acontecerão os presenciais, mas para agilizar muitas vezes com a participação de pessoas de todo o estado, até de todo o país, esse evento online é uma coisa que não deve voltar atrás. Eu acho que é mais um instrumento de comunicação das pessoas, de reunião das pessoas, né? Nós temos que aproveitar a tecnologia em favor das coisas boas. Eu acho que, só para você ter uma noção de uma das questões, né? A advocacia com audiências públicas, as audiências judiciais, também de forma pelo Zoom, pelo sistema de teleconferência. No início reclamavam. Por quê? Porque era novo. Tudo que é novo a gente já se assusta. Mas precisamos, a gente vai ficando um pouco mais velho, às vezes você tem que, para analisar uma situação, você tem que esperar um pouco mais o tempo avançar para que você possa fazer um melhor juízo daquela situação. Mas é um sistema que facilita para o trabalhador, facilita para as pessoas, enfim, é um sistema que veio para ficar. Eu acho que ele não vai substituir ou vai eliminar a questão presencial, mas ele é um instrumento muito importante de comunicação e resolução de conflitos das pessoas. Muito bem, doutor Marcelo Henrique, mais uma vez eu agradeço a participação do senhor aqui no programa Servidor em Foco. O espaço sempre vai estar aberto para abordarmos futuramente outros temas de interesse da sociedade e do próprio servidor público. Sérgio, eu que agradeço. Quero de novo reiterar e agradecer os servidores municipais em nome da nossa presidente Sani, que nos convidou. Me senti muito honrado, estou feliz de estar aqui nesta casa, que é do servidor público do nosso município e da região. Muito obrigado. Legal, agradecemos então a todos e a todas que acompanharam o programa Servidor em Foco, que vai ao ar no Facebook do Sindicato dos Servidores, SSPM Rio Preto, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia. Nos reencontramos novamente no dia 1º de outubro. Até a próxima. Tchau.